Olá, pessoal! Então, hoje teremos uma aula sobre esse artista que é o Hélio Oiticica, que vai influenciar bastante a nossa cultura brasileira, principalmente o movimento conhecido como Tropicália, que surge realmente de um nome, de um trabalho desse artista, que começa como um pintor, né? E vai desenvolver aquilo que a gente conhece como uma instalação, uma arte ambiental, uma arte pensada para o corpo, pensada para o espaço. Então a gente vai ver agora esse momento, depois do que a gente chegou com o Piet Mondrian e o Jackson Pollock, que eram esses abstratos puros, né? Em busca do que seria uma essência na arte. Então agora parece que a arte chega da pintura, principalmente, que chega no seu grau máximo de experimentações dentro do quadro. E o que a gente vai ver é uma arte que vai para o espaço, pensando outros lugares. Por exemplo, a gente vai ter a arte na paisagem, a arte pensada para o corpo, a arte pensada para televisão, multimídia. A gente vai ver, então, um grande desenvolvimento nesse período, que é pós a Segunda Guerra, que também é conhecido como pós-modernismo, ou início também do que a gente conhece como sendo a arte contemporânea. Então, hoje, pessoal, a gente conhece o trabalho do Hélio Oiticica, que começou realmente como um pintor abstrato, geométrico, de um grupo que era um grupo de artistas abstratos geométricos no Rio de Janeiro, o grupo Frente. E nesse grupo a ideia realmente era ainda a pintura, né? A pintura como um objeto, a pintura como quadro, e as questões eram basicamente questões ligadas à forma, né? O que seria a forma? As linhas, as cores, o movimento dessas cores. Então a gente tem no movimento que seria o movimento concretista brasileiro, o uso da forma geométrica, do quadrado principalmente, como um elemento que seria a forma geométrica pura, né? E o Hélio Oiticica começa realmente trabalhando com esse grupo e já vai começar a partir de 58 a romper, 1958, a romper um pouco com a estética do grupo Frente, do geometrismo clássico, né? E começa com essas obras que já têm uma certa movimentação dessas formas geométricas, parece que estão quase que se movendo ali, tem uma coisa op nesses quadrados do Hélio Oiticica. Não é tão estático, né? Como a gente tinha com o Mondrian. Apesar do Hélio Oiticica ser um grande admirador do Mondrian, ele vai achar, nesse momento, que a pintura está excessivamente intelectual, né? É uma pintura que fala das linhas retas, verticais, horizontais, como sendo a essência da vida, é muito intelectualidade. E o Hélio Oiticica vai buscar algo na vida. Ele acha que a arte está carecendo de vida. E começa a pensar numa pintura que vai para além do espaço do quadro. Ele começa, então, a criar o que seriam as primeiras instalações aonde você tem uma obra que se desmaterializa. O que seria isso? A pintura, né, de cavalete, que tem o chassi, a tela, né, e a cor, ela acaba se transformando em uma coisa desmaterializada, que vai se dissolver no espaço. A cor vai para o espaço, o chassi, a madeira vai para o espaço. O que era uma pintura, então, ela acaba sendo quase como uma escultura dentro do espaço, indo além do limite do quadro. Então, nesse momento, Hélio Oiticica está em torno dos seus 20 anos, ele começa realmente a pensar nessas relações, né, do que seria o relevo que sai para o espaço e propõe uma cor que dialogue com o movimento da pessoa. Então, esses são os primeiros exercícios, né, do Hélio Oiticica, que vão gerar depois instalações onde a pessoa realmente tem que entrar
e interagir com essa obra. O que o Hélio Oiticica começa a criar essa relação quase como se fosse escutar uma música, né? Então a ideia da arte não é mais só feita para o olho, para o olhar, não é somente uma arte visual, mas é uma arte que toma o espaço. E dessa forma, para eu entender a obra, para eu sentir a obra, eu preciso realmente caminhar por entre essa obra. Tanto, né? A gente vai ter que dar a volta para entender, olhar a parte de cima da obra. É uma obra que interage realmente com os espaços, né? E aqui a gente tem um desenvolvimento do que seriam os núcleos, né? Aquelas primeiras obras que eram de diferentes tamanhos, e aqui a gente vai ter o grande núcleo. Ele pensou o núcleo como núcleos pequenos, núcleos médios e os núcleos grandes, aonde a gente tem nesse trabalho realmente uma instalação aonde você tem um ambiente de uma galeria tomado por essas cores, né, amarelas, aonde o espectador é obrigado a passar por esse caminho de pedra e sentir também o som, né, realmente do caminhar em cima das pedras e as relações entre o corpo do espectador com a proposta dada pelo artista Hélio Oiticica nessa grande instalação que envolve realmente uma outra percepção do público, né? É preciso caminhar sobre a obra, é preciso estar atento a esses sentidos, né? Ao som, ao tato, à visão e ao próprio paladar. Se você anda, vai ser uma fumacinha dessas pedras, né? Então, tudo isso vai alterar a sua relação com a obra. Então, essa é a proposta do Hélio Oiticica quando ele vai para os espaços, né? E começa a criar essas instalações que seriam ambientais. Ele vai desenvolvendo isso, ele vai chegar em instalações que são os penetráveis, que são essas pequenas estruturas, né, um pouco na escala humana, realmente, aonde nessa obra você entra, é a proposta realmente de você entrar na obra e interagir, podendo abrir essas portas, podendo mudar a composição. Então, é uma obra que o espectador passa realmente a alterar também a própria obra. Não é mais uma obra que não toque na obra, mas é uma obra que o participante é parte da construção do significado dessa obra. Então, o espectador ele precisa participar, ele se torna uma pessoa ativa nesse momento. Então, os trabalhos da Oiticica começam realmente a transformar, né, essa relação entre o que seria, né, a recepção e o receptor da obra, que antes era dada somente pela visão. Daí essa relação com todos os nossos sentidos. Bem, o Hélio Oiticica também vai chegar em propostas, né? Ele era grande admirador realmente do Mondrian, que viveu em Nova York. O próprio Hélio Oiticica também passa um período em Nova York e começa a fazer, nesse momento, algumas maquetes e projetos realmente de construções ambientais relacionados com a arquitetura, né? Eu trago para a gente conhecer também essa escala e esse nível de trabalho do próprio Hélio Oiticica, que é uma arte pensada para a vida, né? Para ser construída realmente como se fosse uma grande praça, né? E aqui essas praças seriam como esses labirintos, onde a gente teria a valorização realmente dessa experiência da cor, né? O Hélio Oiticica, então, nesses trabalhos, vai cada vez mais propondo uma experiência visual da cor dada no espaço e dada nesse caminhar por esse espaço. Mas vai chegar um momento na vida do Hélio Oiticica que ele começa a se relacionar realmente com questões sociais, né? E vai chegar e vir até a ser passista. Ele entra em contato com o universo da favela no Rio de Janeiro, a partir dos anos 61 até início de 64 também,
E daí ele vai virar, em 64, ele vai virar realmente, ele adora o carnaval e ele começa a se envolver tanto que ele vai realmente virar um passista de escola de samba da Mangueira. E aquilo vai influenciar muito a vida dele, não só o psicológico, mas também as propostas artísticas dele. Porque é nesse período que ele vai criar essa obra, que é o Parangolé, que é esse trabalho que envolve daí realmente o corpo do espectador. É necessário que o espectador vista a obra. É necessário que o espectador incorpore o trabalho no próprio corpo e dance, né? E crie com isso uma obra que vai completamente fora daquela relação que a gente tinha, que era a obra do espectador vendo um quadro, né? Sempre à distância. Daí que ele vai falar que essa é a arte realmente uma anti-arte, que não é aquela arte objeto, mas é uma arte que envolve, né, a rua, que ele pega esses pedaços, se apropria disso, e vai falar que quando você está dançando, você está incorporando todos esses materiais que dizem respeito ao universo que está no mundo, assim. Então há uma vontade de realmente contra aquela ideia do objeto e da apreciação artística convencional. E sim uma obra que se relaciona com o movimento e com o fluxo ali do próprio mundo. Uma arte que está em movimento quando você coloca esse parangolé. Essa obra também vai ser o Caetano Veloso nesse período, né? A própria música que eu comecei a aula é Tropicália, porque vai ser um trabalho que influencia muito dos mesmo designers, artistas, essa exposição que acontece no Rio de Janeiro, e eles conhecem esse trabalho do Hélio Oiticica nesse período, pensando, pessoal, estamos num período aqui, quase que é início da ditadura, então os artistas começam realmente a se unir, né? E mostrar novos modos de experimentar e experienciar o mundo, né? E o Parangolé é esse trabalho que envolve realmente o corpo do espectador, né? E são esses tecidos e plásticos. Daí ele começa também a fazer uma época com poemas, né? E dá nome a cada um desses parangolés que revela essa relação do artista com o espectador através da obra que é ativada pelo espectador. É uma proposição, né, do artista, não mais uma obra pronta, um objeto. Daí essa ideia de desmaterializar o objeto, né? E é outra obra, como eu estava falando também, de 67, do Hélio Oiticica, que vai influenciar esse movimento. Depois ele também critica essa ideia de movimento, que não era para ser um movimento, mas é uma busca aqui, nesse momento, de uma identidade brasileira, através, né, dessa instalação que ele coloca daí os penetráveis, que são essas casinhas, todos esses tipos de areia, e tem aves também, som de passarinhos também. É aí uma obra que envolve realmente um passeio, né, tentando um passeio aos trópicos, passando por todas essas texturas, cores, sons e materialidades. Aqui ele fala que lembra muito essa caminhada em um morro, ou então um fundo de um quintal tropical, de uma chácara, né? Mas bem, então é isso, pessoal. Trago aqui uma instalação, então, suprassensorial que ele vai falar, que envolve todo o sentido, visão, né? O som e o próprio tato na movimentação, nesse desejo de trazer uma arte que envolva a nossa relação com o mundo, que relacione a nossa vida, né? A arte vida nesse momento. E uma das últimas obras de vida do Hélio Oiticica, assim, tem mais uma série de obras que ele vai desenvolver, mas essa trazendo desse contexto que a gente está falando da arte geométrica, que ele coloca em prática realmente a construção dessas maquetes, e aqui é possível ver a relação de cor que ele estabelece com esses grandes muros, né? E a pessoa realmente tem uma experiência estética e experiência artística quando caminha, né, por esses muros nessa
grande instalação, né, que é possível de caminhar e adentrar a todos aspectos das cores e das formas no trabalho aqui do Hélio Oiticica. Beleza, então, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Até mais e tchau, tchau.